O canal Educador Espírita apresenta mais um texto em sua série Vídeo-Artigos. Tema: Liberdade de consciência e fé raciocinada, a relação necessária. Autor: Marco Milani. Allan Kardec, no terceiro diálogo descrito no capítulo 1 do livro Que é o Espiritismo, afirma que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem, e o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. O respeito aos direitos e às escolhas individuais caracterizam, portanto, a situação mais avançada no cenário da convivência humana, ainda que seja plenamente compreensível o antagonismo de opiniões e posições sobre os mais variados assuntos polêmicos sob a perspectiva dialética. O embate sincero e fraterno de ideias, não de pessoas, fomenta o progresso do conhecimento, culminando por influenciar as leis e os costumes. Conforme a Organização das Nações Unidas, a liberdade de consciência abrange toda a ética e valores que um ser humano preza, seja de natureza religiosa ou não. Não há limitações admissíveis a esta liberdade, desde que as convicções pessoais não sejam impostas aos outros nem os prejudiquem. Embora possa parecer evidente, o respeito pela liberdade de consciência é difícil de alcançar, pois tende-se mais a criticar convicções alheias do que se defender o direito de todas as suas próprias convicções. A ciência é chamada para participar ativamente do desenvolvimento humano, ainda que não constitua-se em corpo homogêneo. Ao contrário, inúmeros grupos de pesquisa concorrem entre si, objetivando a produção de conhecimento servindo-se de métodos mais objetivos e sem a pretensão da verdade absoluta. O cientista, por sua vez, carrega crenças e valores particulares. A doutrina espírita, estruturada sob um método racional orientado para a universalidade do ensino obtido por diferentes fontes mediúnicas e convergindo em sua essência de conteúdo, apresenta notável consistência interna. Os princípios espíritas expressam a diretriz conceitual que sustenta a argumentação lógica e coerente sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Afastando-se do formalismo e estrutura hierárquica das igrejas cristãs tradicionais, as quais sustentam-se em artigos de fé inquestionáveis e impõem aos respectivos profitentes práticas e condutas para uniformizar o comportamento considerado adequado, a fé proposta pelo Espiritismo alia-se à razão e convida os adeptos a questionar, conhecer, ponderar e finalmente crer, sem estagnar-se, mas em contínuo avanço do saber. Nesse sentido, o verdadeiro espírita não tem a sua vontade subordinada a líderes ou a instituições, pois tem a liberdade de escolher e agir conforme a própria consciência, não por algum sentimento de culpa ou constrangimento, mas racionalmente voltado a atender os seus interesses e necessidades de aprimoramento moral e intelectual. O panorama cultural espírita, entretanto, apresenta singularidades. Se por um lado o espiritismo floresceu em terras brasileiras e angariou respeito e popularidade, por outro lado, enfrenta os desafios esperados de um ambiente marcado por forte sincretismo religioso, uma vez que parcela significativa dos adeptos carrega hábitos e conceitos cuja depuração não ocorre prontamente. A cadência diferenciada dos participantes do movimento espírita nacional é perfeitamente compreensível, apesar de que o descompasso quanto à maturidade doutrinária pode gerar obstáculos para o entendimento e prática do ensino dos espíritos. O combate ao materialismo e ao relativismo moral pautam a essência da proposta doutrinária, objetivando a formação do homem de bem e, especificamente, dos bons espíritas. A unidade doutrinária, tão valorizada por Kardec para o futuro do espiritismo, sem cismas nem fragmentação em seitas personalistas, só pode ser obtida, entretanto, pela devida compreensão dos princípios e valores espíritas, embasando-se na fé raciocinada. Não basta ter a intenção de amar, mas deve-se saber e efetivamente amar. Por isso a orientação do Espírito de verdade para nos amarmos e igualmente nos instruirmos. Os princípios espíritas, validados pela universalidade dos ensinos,
não apresentam contradições e por isso mesmo não podem ser compreendidos misturando-os com conceitos falaciosos ou fantasiosos. A liberdade de consciência direciona o indivíduo ao caminho que conseguir trilhar, mas não lhe dá o direito de desconfigurar a doutrina espírita conforme seus interesses e limitações, para acomodar as suas convicções pessoais. Não existem, dessa maneira, diferentes espiritismos, mas apenas um. O que varia é o entendimento e prática do espiritismo. Logo, há uma única doutrina espírita, mas diferentes graus de maturidade doutrinária, e cada indivíduo se expressará conforme a própria consciência. Certamente, a postura coerente deve pautar a conduta do espírita perante qualquer fato ou informação, permanecendo aberto ao exame do contraditório e aceitação do que for efetivamente comprovado. A fé raciocinada, adequadamente vivenciada, faz com que o adepto reconheça e valorize o ensino doutrinário apresentado por Kardec e que foi validado pelo critério da universalidade, ao invés de assumir precipitadamente como verdade opiniões de encarnados ou desencarnados que careçam de fundamentação metodológica e evidenciação. Este texto foi publicado na revista Dirigente Espírita, setembro e outubro de 2022, páginas 40 e 41, e está disponível no blog Educador Espírita.